Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem tá aí, eu sou o professor Luiz Aguiar, Xoxô pros íntimos, tá? E todo mundo já me conhece aqui, então toda semana a gente tem um vídeo maravilhoso do vestibular, do Enem, de concurso público, e hoje é um especial para o UFPR, que a prova já é agora, tá? A prova é dia 18, então, de julho, então a gente já desenvolvemos o quê? Lá na Pratica e Redação, algumas redações, tá? Então, para você que já comprou pacote, tá tudo tranquilo. Mas você que caiu de gaiato aqui, professor do céu, me ajuda, então a gente vai analisar hoje algumas questõezinhas ali, tá? Então, olha só, nesse vídeo a gente vai ter o seguinte. Então, nós temos aqui, nós temos uma... Deixa eu colocar aqui um vermelhinho, senão vocês não vão enxergar. Aí. Nós temos o seguinte nesse vídeo aqui. Eu tenho informação sobre a banca, sobre a UFPR. Eu tenho os critérios da banca também, que é de correção. Eu tenho os exemplos de comandos anteriores. Isso aqui é muito bom porque eu preciso pensar em que a banca já trabalhou e o que ela pode trabalhar hoje. Justamente, bota pra mim aqui, justamente porque a prova da UFPR, né, ela deu uma mudada. Não mudou completamente não, tá? Tô falando de redação. Ficou só a dissertação, mas é a mesma dissertação de sempre, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas não mudou completamente, tá? Isso aí é a dissertação que já tinha. 4. Estrutura do texto dissertativo argumentativo, que na verdade nem tem muita estrutura. Por quê? Porque a prova da UFPR, ela é da Federal, né? Ela é diferenciada. Tem alguns tópicos lá e ela é bem diferenciada. E um exemplo de texto na média. Por quê? Vem pra mim aqui. Pessoal do céu, né? Pra você que não conhece, nós somos da Pratica e Redação, que é uma plataforma de correção. E assim, a maior redação que eu tive, eu acho que na plataforma foi 23. Maior nota. De quanto? De 25, professor? Não, de 30, tá? Eu tava procurando, né, pra fazer os slides, e aí eu encontrei essa 23, mas eu não posso mostrar no vídeo, porque a de 23 foi feita à mão, né, a punho, então eu não posso divulgar, mesmo sem nome. Eu trouxe uma que é, se não me engano, 21, tá? Então é na média. Então, pra você ter uma noção de como a banca é, tá? Isso aqui é pontos. De como a banca é complicada, jovem. Então a banca, ela é extremamente rígida, tá? Professor, eu vou conseguir gabaritar? Não, sinceramente, muito difícil. Não é igual ao UEM. A UEM, gente, da 120 é mais tranquilo se você sabe argumentar, desenvolver a estrutura, a forma. Agora, na Federal, é super difícil, tá? Então, na nossa plataforma, a maior nota até agora foi 23 pontos de 30. Isso é muito ruim, é estranho, né? Porque realmente ali a galera não está acostumada a fazer uma dissertação com tópico, igual não é Enem, esquece Enem, né? E também esquece aquela proposição de prova da PM, também que nós tivemos agora no concurso público, por exemplo. Não vai ser também aquilo, que era só um tema e acabou. Não, normalmente é o que? Topicalizado. Então a gente vai ter um comando com tópicos, tem que seguir o 1, seguir o 2, seguir o 3 e seguir o 4. Aí tem coisinhas aqui para você seguir e pronto, X 30 pontos, tá? E aí, então eu vou analisar com vocês essa redação 21, essa 21 aqui. Porque deu para trazer, porque eu só tirei um print lá, você vai ver mais ou menos na nossa plataforma como que funciona, tá? E aí então, volta lá, tudo isso aqui que a gente vai ver hoje, pensando na Federal agora na sua prova dia 18, tá? E aí, então, aqui, ó, redação, e aí, se você quiser também tem desconto aqui dos planos, beleza? Vamos lá, então. Eu tenho o seguinte, informações da prova. A provinha hoje, então, eu coloquei aqui, ó, atualmente, nós temos uma redação só, antes eram 3 gêneros textuais, tinha que fazer 3 ali, de 10 a 15 linhas, de 10 a 12 linhas, tá? Depende muito. Hoje são 30 pontos, a Pratica e Redação trabalha com esses 30 pontos e exatamente como a banca cobra, e aí você vai ver lá esses 30 pontos. Será um texto dissertativo argumentativo, então para de graça, não vai ser expositivo. Se é argumentativo, volta para mim aqui, se é argumentativo, eu preciso que você desenvolva então uma opinião, uma tese, vai ter alguma coisa aqui nos tópicos relacionados para a tese, para sua opinião, né? Algo do tipo ali. Esquece exposição. Prof, eu nunca ouvi falar em exposição. Que bom, então nem vai ouvir. Ok, próximo item, não há mínimo e máximo de linha. Jesus amado, isso aqui é muito complicado, porque eu não tenho limite de linha. Não tem. Veja no comando da prova no dia, vai ser uma surpresa. E aí a plataforma tá um caos. Por quê? Tem gente que me entrega a redação de 20 a 25 linhas.
Tem gente me entregando redação de 10 a 15 linhas. E eu falo para os corretores da Pratique, meu querido, corrija. Corrija. Por quê? A gente não sabe. Então, a PM, que foi dissertação agora, teve de 20 a 25 linhas, que é a da Banca da Federal. O vestibular da Federal normalmente sempre foi do quê? De 10 a 15. Então você faz do jeito que você quiser. Sinceramente, a gente não colocou lá limites na nossa plataforma, você pode entregar qualquer uma. Tanto CFO, que é militar, quanto ao vestibular da Federal, tá? Então você pode usar as duas coisas. Qual que eu indico? Eu acredito fielmente que vai ser ali vai ficar entre 15 o máximo, tá? Eu acredito, eu jogo as minhas fichas ali, no máximo 15 ou no máximo 20, tá? Eu acho que é só isso, beleza? Não vai ter nada de 25 e nem menos que isso ou mais. Eu acho que vai ser ali 10, eu tô apostando mais ou menos nisso, tá? Eu achava que ia ser mais de 20, 25 linhas, também teve um momento que eu achei isso, mas hoje eu não acho mais, justamente por causa da prova, né? Como reduziu tudo, é uma prova só, então são questões ali bem sucintas, então eu acredito mais nesse ponto aqui. O prof, se tiver 20, 25 linhas, melhor ainda, né? Mais espaço pra gente argumentar, vai dar bom, tá? Beleza? Ok. E é interessante, eu tô vendo os vídeos, né, os novos vídeos nossos, a gente tá alcançando ali muita gente. É bem bizarro esse negócio do YouTube, né? Então, aí vocês chegam com várias dúvidas. Coloca aqui nos comentários, tá? Coloca aqui, já tem a minutagem aqui também, o Pedro, maravilhoso. O Pedro é o que faz tudo lá na Pratique, ele vai colocar aqui a minutagem para você clicar lá e já... não quero ver nada que você tá falando, professor. Então vai lá no exemplo, já tá aqui. Só entra lá, exemplo, que você vai ver ali, bonitinho, tá? E aí, então, sobre as informações da prova, cheque, né? E aí, prof, quero redação. Corre lá, ó, que tem lá, bonitinho, para você fazer essa redação aqui desse formato. Então, desse formato e desse formato aqui também, ó, por exemplo. Que eu não sei, né? Desse formato aqui, tá? Vamos lá, então. Eu tenho o seguinte, exemplo de provas anteriores, tá? Vamos ver um exemplozinho aqui. Esse é o exemplo 1, se eu não me engano tem 2, deixa eu ver. Tem 3, na verdade. Vamos lá, gente, é muito importante vocês pensarem o seguinte, que a Federal, ela tem um comando, tá? Eu sou professor da UEM, não, né? Dou aula para a maioria dos meus alunos, né? Trabalham mais com a UEM. A UEM é uma universidade de Maringá, que é do Paraná. Nós trabalhamos muito com gêneros, tá? E esses gêneros textuais, eles têm o quê lá? Muitas diretrizes. Faça isso, faça aquilo, muito fechadinho, tá? E a Federal, ela é exatamente assim. Então, para você que quer revisar a redação, tá assistindo esse vídeo, então presta atenção. Sempre tem um comando. A gente chama de comando ou proposta. Esse é um comando. Lá na Pratique Redação, a gente também usa isso, tá? Então, é uma proposta. Essa proposta sempre tem um texto de apoio. Pode ser texto 1, texto 2, tá? E aqui tem as diretrizes, igual eu falei para vocês. Vai lá para o exemplo. Aí no exemplo tá o seguinte. Tá mostrando aqui, ó, o texto de apoio. É isso aqui, questão discursiva, ó. E aí eu tenho aqui o comando, tá vendo? Isso aqui é o comando inteiro da Federal. E aí, a gente vai ver ali, analisar esse comando. Prof, você vai ler o texto inteiro? Eu não vou ler hoje, porque, gente, sinceramente, tem toda essa prova. Eu posso até colocar, o Pedro vai me matar. O Pedro vai colocar nesse vídeo o PDF dessa prova, tá? Acho que é 2019 e tem a 2018 também. Pedro, Deus abençoe, vai colocar aqui o PDF dessas duas provas. E aí você pode analisar lá. Por que eu não vou ler? Porque demora muito, gente, muito maçante. Eu quero coisa mais objetiva, tá? Vamos lá. Aí eu vou ler, claro, o comando aqui. Então, vamos lá, ó. Aí você vai chegar na Federal, vai ter isso aqui. Elabore um texto a partir da leitura, a partir da pergunta que fecha, né, ó, o texto de eco. Seu texto deverá... E aí tem as diretrizes aqui. Prof, onde está a pergunta? Não está no comando, né? Não está, jovem. Onde está a pergunta? Está aqui, ó. Vamos fazer um marcadorzinho aqui. Ó, a pergunta aqui. O que poderá substituir essa liquefação? O que é liquefação, professor? Vá ler o texto completo aqui, que é o texto 1, tá? Que é esse textinho aí. Então, aí a gente tem o seguinte. Contextualizar a temática, eu preciso contextualizar a temática
que pediu aqui, identificar características relevantes da sociedade atual apontadas por Eco, que é o Humberto Eco, tá? Dialogar com essa caracterização, apresentando uma reflexão na direção proposta pela pergunta, apresentar as razões que embasam a reflexão que você está defendendo e ter 10 a 15 linhas e respeitar as características do gênero, que é dissertação. Olha só então, eu tenho 1, 2, 3, 4 itens, porque isso aqui, linha e respeitar não é diretriz. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 coisas para fazer em 15 linhas. Aí você vai começar o quê? Chorar. Por quê? Porque é isso, né? A federal vai pedir para você fazer um bagulho ali, você vai fazer. Se tivesse na federal ali, né? Levante a mão e acene ao fiscal, você ia levantar a mão e assinar ao fiscal, porque ele pediu. Então, a gente tem que fazer o comando pediu. Tá? Eu tenho um versículo, e todos os alunos já me conhecem, que é tudo posso no comando que me fortalece. É a redação. Tudo posso no comando que me fortalece. Por que preciso falar isso, professor? Porque se ele disse uma regra aqui, outra regra aqui, outra regra aqui e outra regra aqui, eu preciso fazer tudo isso conforme o comando. Então percebe que aquela estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, com os argumentos igual ao Enem, no final uma proposta de prevenção, não existe. Tá? Então essa estrutura, presta atenção, jovem, estrutura básica, tá? Ela não vai existir muito, só que eu tenho sim algumas noções para passar para vocês lá na parte da estrutura que dá para fazer, tá? Eu trabalho com estruturas prontas também, né? Tem várias estruturas prontas do Enem, de concurso. Esse aqui também poderíamos fazer uma bem basicona, que é, se são 4 tópicos normalmente, né, ou 2 ou 1, a gente pode apresentar o texto e desenvolver isso, se for em 10 a 15 linhas, eu posso desenvolver isso aí muito bem feito com 3 ou 2 parágrafos, tá? 2 parágrafos ou 3. Então, eu posso desenvolver isso aqui em 3 parágrafos ou em 2. 4 parágrafos igual ao Enem, eu não aconselho, porque nós temos apenas 15 linhas, tá? Tudo depende das linhas. Eu acredito que vai ser de 10 a 15, então a gente vai colocar isso aí em algum lugar. Beleza? Vamos ver outro exemplo, então? Se quiser tirar print, vamos lá. O povo gosta de um print, né? Print em 3, 2, 1. Bora lá, tira o seu print. E aí nós temos aqui uma outra provinha. Essa provinha aqui, se eu não me engano, é um pouquinho mais antiga. Acho que é de 2018, né? Essa aqui é 2019. Vamos lá, então. Com base nessa leitura do texto, um texto aqui era maior, tá? Eu tô adaptando. Escreva um texto argumentativo sobre a relação entre ciência e redes sociais, tá? Procurando dar uma resposta à questão que se levanta no primeiro parágrafo. Não, ela colocou aqui, né? A pergunta. Ó, não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Volta para mim. Bom, eu dou aula de gramática também, tá? E aí, a galera sabe que os textos da Federal são extremamente difíceis, tá? Todos os meus alunos que provavelmente estão assistindo esse vídeo já sabem, tá? Aliás, se for meu aluno que tá aí, coloca aí. Sou aluno do Xoxô, meu apelidinho, ou professor Luiz, coloca aí nos comentários pra gente ver quem tá aí assistindo o nosso vídeo, tá? Então aí os meus alunos falam assim, professor do céu, como eu faço para lidar com esses textos? Porque são extremamente difíceis, a linguagem é muito rebuscada, a linguagem é muito formal. E aí vou deixar uma dica aqui, tá? Sobre os textos, né, igual esse aqui e o exemplo anterior, eles sempre tiram os textos de artigos de opinião. Esses artigos são o quê? Da Veja. Esses artigos são da Gazeta. Esses artigos são da... Como chama aquela? Exame. Tá? Então aí a gente tem vários artigos de opinião. Todos os textos da prova de gramática, da redação, são tirados aqui. E esses textos são extremamente difíceis, tá? Então, altimetria é esse tema. Qual que era o outro tema? O tema perguntava sobre liquefação. Tá vendo? Então, não é meio ambiente. Não vai cair, sabe essas coisas assim? Não. São temas mais de artigo de opinião dessas revistas ali, tá? E aí tá o seguinte. O seu texto deverá, então, contextualizar, conter um posicionamento com as devidas justificativas acerca do uso da altimetria
para avaliar os impactos da ciência, identificar e opor pontos positivos e pontos negativos do uso da altimetria, apresentar elementos formais e discursivos característicos do texto, tá? Ideias aqui, então isso aqui não interessa. Por que você está colocando que não interessa, professor? Claro que interessa. Interessa, minha gente, mas todo mundo sabe que é característica do texto argumentativo. E também as linhas. Então não é um tópico interessante para a gente focar. Deixa eu apagar tudo aqui. O que é interessante para a gente focar é no contexto, no conter o posicionamento e identificar o ponto negativo e positivo. Percebe? Então aqui, ó, eu já iria dividir talvez em 3 parágrafos, né? Ó, 1, 2 e 3. Então, percebe? Aqui eu iria fazer o seguinte, aqui esses dois eu iria fazer no 1, esse aqui no 2 e esse aqui no 3. Eu já coloco o meu texto, já começo a pensar na estrutura logo de cara. Então, percebe? Eu posso começar ali com um contexto temático, como tá aqui, contextualiza o tema, faz um contextozinho ali, depois traz o que ele pediu e depois também. Então, a gente chama esse comando de topicalizado, porque tem tópicos. Já fizeram o concurso da PF ou da PRF, Polícia Federal? É a mesma coisa. Sebrasp também tem ali os tópicos, tem que seguir e vai com Jesus. Claro que a estrutura do Sebrasp são 30 linhas, é um outro rolê, tá? Beleza, então? Ô, prof, mas o que eu faria nos exemplos, né? Mostra aí um exemplo. Daqui a pouco vai chegar, então, o nosso exemplo. Mas antes, eu vou falar um pouquinho aqui da plataforma e também a gente teve um simulado agora de graça. Foi 0,800 de graça para você fazer. Já foi esse simulado, tá? Porque é a prova dia 18. Isso aqui, então, é a prática e redação. Isso aqui sou eu, né? É um perfil de aluno, tem várias coisinhas aqui. E o simulado foi sobre o seguinte, deixa eu apagar ali. O simulado foi sobre desigualdade, ó, tá vendo aqui? Então, o FPR, se você fechar o plano com a gente, vai ser assim. E também aqui tem o gênero. E você pode redigir a redação, digitar ou mandar a foto. E aí estava assim o nosso simulado. Vamos ler? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto, então, dissertativo argumentativo, sobre desigualdade e abusos no contexto odierno. Vai vendo, né? É assim que a Federal trabalha. Aí no nosso lado estava o seguinte, contextualizar o tema central do excerto. Aí o aluno perguntou, professor, o que é excerto? Falei, ô colega, vai procurar no Google, brincadeira. Falei, não. Falei assim, excerto é o quê? É o texto, tá? A Federal sempre usa esses termos mais robustos, né? Aí volta lá, ó, tá ali. Desigualdade e abuso no contexto odierno. O que é odierno, professor? É hoje. O que eu vou fazendo com vocês? Eu vou colocando essas palavras no comando e durante a redação para você entender, porque a Federal ela faz isso. Ela é super difícil, tá? Vamos lá. Então, contextualizar, apresentar a visão da senadora Rose de Freitas conforme o texto de apoio. Ou seja, gente, você tinha que ler o texto de apoio e ver qual que é a visão da FIA. Você tem que saber a visão da FIA. Se você não sabe a visão da FIA, não vai fazer como, né? 3. Estabelecer a sua opinião contrária ou a mesma opinião que a da senadora. Percebe? E justificar. Meu Deus, mais uma coisa ainda. Justificar sua posição com argumentos. 2 argumentos pertinentes. E ter de 10 a 15 linhas. Então, nosso simulado, ele seguiu aqui como foi o anterior da Federal. Tá, ó. 10 a 15, 10 a 12. A gente colocou 10 a 15. Isso aqui é a visão do nosso simulado lá na prática e redação, tá? Então, o simulado foi assim, valendo também, ó, tá aqui, ó, 30 pontos, tá? Valendo 30 pontos. Professor, por que eu não fiquei sabendo? Porque você não segue a gente. Você tem que seguir lá. Vai colocar aqui, ó, o Pedro vai colocar as redes sociais aqui no vídeo. E aí você pode me seguir a Pratique e lá tem simulado de tudo. Vai ter simulado também lá da UniOeste, tá? Vai ter simulado da UniOeste sim. Logo, logo teremos esse simulado. Fechou? Beleza? Bora então na estrutura? Vamos fazer uma estrutura aqui bem básica, mas você percebeu, vou falar de novo, você percebeu que essa estrutura, ela não é fechada, tá? Eu não tenho uma estrutura muito fechada. Então, não tenho faça tal coisa, né? Desenvolva tal coisa. Na introdução, você coloque. Não tem muito isso. O que eu vou fazer então, né? Para Federal aqui, esse único gênero, eu vou colocar algumas limitações para você. Coloque título. Se o comando pedir.
Professor, você aconselha colocar título? Claro que não. Pelo amor de Deus, para de graça. Por quê? Porque tem 15 linhas. Vai enfiar um título onde, gente? Né? Não tem nem linha pra gente argumentar, vai ter linha pra gente desenvolver isso aqui? Jamais. 2. Então, vamos lá. Eu preciso ler atentamente. Então, leia atentamente o comando. E escreva na ordem. Vou colocar ao contrário. Escreva as ações na ordem em que aparecem. Prof, como assim? Volta lá pro comando. O comando, ele tem o seguinte. O comando, ele tem... Ó, ele tem isso aqui. O que são ações? Na gramática, ações são o quê? Verbos, tá? E aqui tem apresentar, contextualizar, estabelecer e justificar. Volta, então tem 4 ações. Ações é o quê? Igual verbos, tá? Igual verbos. Volta aqui pro quadro. Então, leia atentamente o comando e escreva as ações, que são os verbos, na ordem. Então, lá na federal, você vai começar contextualizando o tema, depois não sei o que, depois não sei o que, não sei o que. Os 4 itens lá. Na ordem. Tem que ser na ordem do que está escrito lá. Beleza? E aí, então, a gente vai desenvolver aqui algumas noções que tem em alguns textos e não tem em outros textos, tá? Articule o texto com conectivos. Quais, prof? Aqueles que a gente já conhece. Então, inicialmente, ademais. Por quê? Porque já que são tópicos, eu preciso ligar os 4 tópicos de algum jeito. Então, eu tenho que colocar esses conectivos. O que eu percebo, inclusive, o modelinho nosso aqui, não tem, né? Eu sempre tenho umas vírgulas aqui. Eu preciso colocar esses conectivos que não tem um contudo, um entretanto, tá? Normalmente não tem no de vocês, perde muita nota. Prof, a federal vai descontar a gramática? Vai descontar um monte, tá? Desconta. Se a gente for olhar os vestibulares anteriores, descontou horrores, tá? Então a gente precisa pensar nisso aí. Beleza. E aí vamos ali no 4. Fiz tudo isso aqui. É interessante também, então aqui. É interessante. Se é interessante, é obrigatório? Não. Retomar o verbo. Retomar o verbo do comando. Tá? Retoma o verbo do comando mais o conteúdo que você vai colocar. Professor, então não tem uma estrutura, né? Não tem, gente. Não tem uma estrutura. Mas se você quiser colocar lá um em primeira instância, um ademais depois, no final colocar ali é imperativo mencionar ou retomar, algo do tipo, tá? Sempre assim. Então, a gente vai colocar um 5 aqui. Não faça cópias. O que é cópias? O uso das aspas. Você não pode usar as aspas aqui, tá? Você não vai copiar nada do texto. Mas, professor, se pedir, você vai fazer paráfrase. Das aspas. Prof, o que são aspas? Lembra? É isso aqui. Então, você não vai copiar nada, pelo amor de Jesus. Então, você não vai copiar nada. Você vai fazer sempre a paráfrase. Então, use a paráfrase, tá? Então, aqui, você vai usar paráfrase. Paráfrase, tá? E 6, faça em 2 ou 3 parágrafos, tá? Equilibrados, bonitinho, tá? Então, vamos retomar aqui. Então, eu tenho, não tem título, esquece esse título aqui,
esquece. Eu vou ler bonitinho o comando, vou colocar na ordem as ações, que são os verbos, qualquer ação que tiver lá. Eu vou articular o texto com conectivos. Eu preciso colocar, então, um inicialmente, um AD+, um dessa forma, um assim, qualquer outra coisa. Tem que ter, senão vai ficar muito horrível. Já que é topicalizar, vocês vão jogar as informações lá, ir embora e vazar. Não, eu tenho que articular, ligar tudo isso. Então, na prática de redação, as corretoras são chatas para isso, hein? Já tô avisando. É interessante retomar o verbo do comando. Se ela justifica, você pode colocar justifica-se que, né? Ou um outro verbo aqui, não sei, apresentar, pode colocar. É importante apresentar a visão da senadora, você retoma ali, né? Faça isso. Depois, não tem cópia, esquece as cópias, não posso colocar aspas aqui durante o meu texto, não posso colocar essas aspas, tá? Faça em 2 ou 3 parágrafos, aqui eu também tenho equilíbrio. Coloca um equilíbrio aqui. Por quê, prof? Para não ficar bizarro. Um pequenininho, um grande, um médio. Vai ficar horrível o seu texto, tá? Pensando nisso tudo, partiu ali para o nosso exemplo. Então, aqui, isso aqui foi um simulado, né? Igualzinho na prática, que foi gratuito. A gente corrigiu de boa ó, tudo grátis. Tá? 0,800. A estrutura já foi. Bora, então, nesse exemplo aqui, mediano. E esse exemplo mediano eu peguei também da Pratique, tá? O tema foi esse. Vamos lá. Valendo 30. Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto, né, assertivo acerca do seguinte tema: educação para todos, 2 pontos, caminho para a mudança. Esse era o texto. Aqui tem um texto de apoio, você pode clicar, né? E vai para lá. E aqui, ó, era o texto da semana. Vamos ver, então, o que tem ali? Eu tenho contextualizar o tema, contextualize, né, o tema, discorra sobre a educação como veículo de transformação da sociedade. Gente, sério, se você não tiver uma bagagem muito grande, né, ali do tema, de uma construção social, vai dar ruim esse seu vestibular. Vai dar ruim. Quem quer CFO ou quem quer ali ao vestibular, tá? Porque ele pergunta na lata, não é assim, disserte sobre, né? E vai com Jesus. Apresente os desafios a serem enfrentados para que todos tenham acesso a uma educação básica de qualidade. Então, tenho 3 aqui aspectos, tá? Tá vendo que não tem limite de linha? Por quê? Isso aqui é da Pratique. Porque a gente não sabe. Então, para o meu aluno lá da plataforma, a gente não coloca a linha, tá? Então, fica aí, tem gente que faz de 10 a 15, de 20 a 25, tem gente que faz ali. Eu prefiro esse aqui, mas a gente não desconta nas linhas, tá? Aí você pode digitar aqui, ó, a redação e boa. Vamos ver, então, o aluno? Isso aqui, então, é um aluno. Já tá ali a nota dela, ou dele, né? 21 pontos. Professor, o que tá analisando aqui? Tá vendo? A prática de redação, ela tem aqui, então, ó, a banca, o tema e o gênero. Aqui tem as notas. Então, de conteúdo, a FIA tirou 7. Em estrutura, a FIA tirou 8. Em desempenho linguístico, tirou 6, tá? Lembrando que todo mundo que entrega a redação na Pratique, né? Ela tem os termos de uso lá, tá? Tô chorando, é muita emoção. Tem um termo de uso lá. Então, todo mundo está sabendo aqui já que se você não, provavelmente você não leu, porque é um bagulho gigantesco, mas tá dizendo lá que eu posso usar a sua redação em exemplos, em vídeos, né? Você já autorizou isso, salvo, né? Sem a minha, sem a sua, oh meu Deus, seu nome ou escrito à mão, porque a letra também é uma identificação sua, então eu não posso colocar em nenhum material nosso. Então vai ter um monte de material aqui com vários exemplos, tá? Mas eu não vou dizer o nome, porque na verdade eu também não sei, tá? E aí fica a critério de todo mundo ali, autorizar ou não. Se não quiser autorizar, você não vai fechar o pacote, tá? Porque já é automático. Beleza, vamos lá então. Vou retomar aqui o tema. Contextualize, discorra e apresente. Então, nós temos aqui 2 coisinhas. Eu tenho, de acordo com a Constituição Federal, a educação é um direito garantido a todo cidadão brasileiro. Tudo que está em verde é elogio. Tudo que está em vermelho é catástrofe, é crítica. Cadê? Ó, tá? O texto termina aqui. E aí ela vai lá, de acordo com a Constituição Federal, aqui poderia ter a data, 1988, poderia, é um direito garantido a todo cidadão brasileiro, a educação, né? Apesar disso, e de saber que a mesma é o caminho para a mudança positiva em busca de um país melhor, não posso usar a mesma, tá, como referência. Como aqui eu não estou na plataforma, eu não vou olhar
o comentário que eu fiz, porque dá pra você clicar aqui no comentário, ele aparece pra você bem grande em todos que estão aqui. Mas como eu corrigi essa redação, tá? Eu corrigi. A mudança positiva em busca de um país melhor. A constante dificuldade e negligência quanto ao assunto da vida escolar tornou-se algo comum para a maioria da população. Essa situação está diretamente relacionada à grande dificuldade do Estado em cumprir seu papel, pois o mesmo, de novo o mesmo, vem deixando a desejar há anos. Há anos está errado também, porque é com H. Com base nisso, temos o anexo referente à TV Escola, a escola. O mesmo, de novo, cita que a emissora divulgava conteúdos educacionais básicos para professores e alunos, expandindo o acesso para áreas. Parou. Tá vendo que eu tô um pouco confuso? Tá? Essa aluna tem pouco o quê? Eu acho que eu falei disso, certeza. Tem um monte de coisa vermelha ali. Ela não usa conectivo. Eu não sei que bulhufas que é. Eu não sei se ela tá no... Volta pra mim aqui, ó, no slide. Eu não sei se ela tá na parte de discorra a educação. Eu não sei se ela já contextualizou. Eu não sei se ela está discorrendo o veículo como transformação. Eu não sei se ela está mostrando um desafio. Está muito confuso, tá? Então, a aluna provavelmente está assistindo esse vídeo. Provavelmente está assistindo esse vídeo. Ela nem sabe, né, que eu estou usando, porque, na verdade, ela já autorizou pelos termos. Mas, olha só, presta atenção. Coloca conectivo. Enfia conectivo aí. Coloca um negócio. Falta coisa, né? Aqui, ó, poderia ter um conectivo. Mas esse vermelhinho verde aqui é o item 1. Ela contextualizou. Ela fala sobre a educação, né? Tá certo, tá ok. E aí eu preciso ver agora discorrer sobre a educação como veículo de transformação. E aí vamos lá. Com base nisso, temos o anexo. Isso aqui é da... Eu não entendi muito esse negócio de anexo. Não faça isso no seu texto. Fala qual é se já é o TV Escola, fala que a informação veio de lá, né? Algo do tipo. Isso aqui não existe na federal, tá? Cita que é emissora. Você pode só colocar assim, ó. Com base nisso, a TV Escola, veículo informativo, cita que a emissora divulgada, entende? É assim que faz uma citação. Conteúdos educacionais básicos para professores e alunos, expandindo o acesso para áreas menos favorecidas, com materiais didáticos, mas teve seu contrato encerrado pelo Ministério da Educação, causando grande defasagem na educação educacional. Na área educacional, não lendo errado. Dessa forma, finalmente, um conectivo, amém, aleluia, torna-se visível a grande... Tô com um problema aqui de visão, hein, produção? Visível a grande ausência estatal quando o assunto é ampliar o acesso à vida, ampliar o acesso a, né? Ó, eu corrigi errado. Faltou coisa aqui. Pois essa não atinge toda a população brasileira e quando atinge, possui condições deficitárias. Ótimo, porque perguntou aqui transformação. Ela colocou ali, tá? E aí vai começar agora, provavelmente, então isso aqui é o item 1. O item 2 está bem confuso, eu achei super confuso, tá? O item 1, ok, eu dei ok para esse item aqui. E o último, outro sim, bem, né? Graças a Deus que ela colocou um conectivo. É de suma importância que mesmo com diversos desafios a serem enfrentados, tais como acesso a escolas, redes de ensino, conexões Wi-Fi e 3G, que todos compreendem e somente por meio da educação. Então ficou um pouco confuso aqui também. Esse bom de que aqui também está confuso. Por meio da educação é possível dar início à caminhada para que toda mudança social ocorra. Afinal, ela tem influência direta sobre todos os setores do país, sejam eles sociais, econômicos, políticos, culturais, e por esse motivo deve atingir toda a população, sem exceções e com a mesma qualidade. E aí ela vem, né, retomando aqui a questão dos desafios, tá? Mas ainda eu estou perdido no texto, eu estou um pouco perdido. A federal não pode ficar perdida. Volta para mim aqui. Eu preciso... Você tem que desenvolver... cadê? Aqui, gente, ó. Vem aqui no quadro. Esse 2 é muito importante, porque eu tenho uma ordem, tá? Contextualize, explique, sei lá o quê. Tenta retomar pra gente não ficar perdido. Será que ela fez isso? Fez. Será que ela fez isso? Fez. Será que ela fez isso? Fez. Então retoma sempre, tem uma coisa aqui, né, ó. Retoma sempre o verbo, pra gente não ficar confuso. E coloca o inicialmente. Então lá no contexto, né, no contexto presente, aí depois eu posso colocar, deixa eu voltar aqui, discorra no segundo, então primeiro. Segundo, é importante discorrer sobre, e 3, justifica-se, não, sobre os desafios, né? É possível apresentar, percebe? Fazendo esses mecanismos coesivos, a nota sobe demais.
sério. Dá-lhe particular alguma coisa. E aí eu fico perdido aqui nesse texto, porque eu não sei o que está se passando. Mas em contexto temático, eu dei aqui 7, tá? Em estrutura, vamos retomar aqui. Então, ganhou 7. Em estrutura, ganhou 8. E desempenho linguístico, 6. Professor, isso aqui não é da banca. Não. E dentro, você vai clicar aqui, ó, nessa interrogação, tem todos os critérios do edital da banca. Tem tudo aqui, tá? Você clica nesse negocinho, juntou em 3, para ficar mais fácil para distribuir os pontos, tá? Então, 21 de 30 é porque o texto ficou muito bom. Sério, o texto tá bom em tema, né? Tirou 7 de 10 e aí a estrutura tá bem. Só que eu poderia melhorar, então, aqui, ó, na organização, tá? Textual. Isso aqui não é Enem, vocês não estão acostumados com esse tipo de texto. Eu super sei. Vocês não estão acostumados com esse texto, porque esse texto aqui, ó, tem tópico. Tá vendo aqui, ó, tem tópico e tem tópico. Volta pra mim pra gente finalizar. Vocês não estão acostumados com isso, tá? Mas eu espero que com a aula de hoje tenha ajudado, pensando em toda essa estrutura básica aqui, bem mínima, tá? Isso aqui é um vídeo só para retomar, para dia 18 instalar bem. Se você vir uma prova topicalizada, bonitinha, 1, 2, 3, siga aquilo lá, pelo amor de Deus, desenvolva os conectivos, né? Veja igual o exemplo, faz ali todo o conteúdo embasado no texto de apoio ou nos seus conhecimentos, depende do que ela pedir, tá? Última coisa, eu quero no nosso... Aqui, esse é do... Não, esse aqui é da... Cadê o simulado? Aqui, o simulado. Só uma atenção... porque apresente a visão da senadora Rose. Se ele pedir isso, que já aconteceu nos outros vestibulares da Federal, faça a citação indireta, igual eu falei ali, tá? No quadro. Então, conforme Rose de Freitas, senadora X, tá? Só um adendo, pra gente finalizar, coloca sempre assim, tá? Não faça citação direta. Beleza? Ok? Deixa o seu joinha aí, pelo amor de Deus, eu dependo de você. É aquele momento que eu imploro. Né, eu vou mendigar um like seu. Porque muita gente assiste os nossos vídeos e não dá like nem segue. Segue aí a gente, tá? Deixa um like, pergunta, prof, a minha professora falou outra coisa, né? Ou ela não viu o edital ou não conhece a federal. Mas se tiver alguma dúvida, brincadeira. Mas se tiver alguma dúvida, coloca ali. Prof, vai aprender diferente. Prof, poderia colocar isso? Não sou eu que respondo, tá? É sempre o Pedro. Mas vocês acham que tudo que sou eu, né? Vocês acham tudo que sou eu. Mas é o Pedro, ele vai responder, ele vai ajudar vocês. E aí, fecha lá com a gente, então, um plano da Federal. Professor, mas dá tempo ainda, meu querido? Dá, tá? Dia 18. A gente vai corrigir sempre 2 dias antes da banca. Dia 18 é X, então sempre na quinta-feira. Até quinta-feira, se você mandar seu texto, vai estar corrigido. Beleza? E aqui tem 10% de desconto. Corre lá, então, na Pratique para fazer e enviar o seu texto, que vai ser assim, né, igual a gente mostrou aqui. E desenvolva um texto ali maravilhoso, porque o 30 vem, hashtag 30 vem. Beleza? Se quiser comentar aí também para emanar, né, para Deus, para o mundo, a hashtag 30 vem 30, porque ela vem se você praticar, tá? Tem que praticar. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Toda semana tem vídeo aqui, hein? Até mais. Tchau.